Fala rapaziada, tá começando agora mais um vídeo no nosso canal. E pelas cores ali, vocês já podem ver aonde a gente tá hoje, né? Viemos pro Canindé e conhecer o museu aqui do Canindé e contar um pouquinho dessa história da Lusa e de toda a Portuguesa. Bora lá comigo? O museu temos 3 salas e as 3 salas estão subdivididas. A primeira sala é a sala Cambuci, que relembra o bairro do Cambuci, né, aqui em São Paulo, onde nasceu a Portuguesa. Aí depois, na segunda sala, a gente tem o espaço ou sala São Bento, porque a Portuguesa montou uma sede na Praça São Bento, ali no centro da cidade, já que ela tinha perdido o patrimônio dela no final dos anos 40, então o Cambuci, ela perdeu o espaço dela do Cambuci, o campo, e foi então para a Praça São Bento. E ali ela constituiu uma sede onde os jogadores se reuniam, onde a diretoria se reunia e aonde era visto aquilo que era para ser feito em termos de futebol. Então, treinamento, jogos, era tudo decidido ali. Depois, a última sala, que a gente chama de sala Canindé, é onde a gente tem um espaço aqui, o terreno do Canindé, onde surgiu realmente a Portuguesa com força nos anos 70, com a construção do estádio, já em concreto armado, e com todas as conquistas e a distribuição dos jogadores, dos grandes jogadores ídolos que se tornaram a nível de Portuguesa, a nível de outros times de futebol, a nível de seleção paulista, a nível de seleção brasileira e mundial. Nós também temos uma cronologia de peças. Então, essa peça aqui, ó, que é a que eu coloquei agora aqui, o informe aqui, é a primeira taça que a Portuguesa ganhou, já constituída como Associação Portuguesa de Esportes. Isso aqui foi disputado logo depois do nascimento da Portuguesa, que foi em 14 de agosto de 1920, e em 19/8 ou de agosto de 1920 ela já estava disputando um pequeno campeonato, um festival, onde ela ganhou essa primeira taça aqui, ó. Então essa foi a primeira taça da Portuguesa. Primeira taça. E aqui do lado tem outras também conquistadas pelos 5 times da Várzea Paulistana ligadas à fundação da Portuguesa. Então temos o 5 de outubro, temos aqui temos o Marquês de Pombal, Portugal Mariense, o Esporte Clube Lusitano. Então no começo a Portuguesa ela tinha times secundários também? Isso, na realidade a Portuguesa times que foi representavam de 5 grandes times da Várzea Paulistana, ligadas à colônia portuguesa. E ali eles começaram a perceber que eles precisavam fazer uma fusão com um único clube, ou seja, fundar um único clube para representar os 5, uma condição de maior, uma condição melhor para representar os 5. Então foi feita uma fusão e dali saiu a Associação Portuguesa de Esportes, que depois foi a Associação Portuguesa de Desportos, depois dos anos 40. Então aqui as primeiras taças, essas aqui foram antes da constituição do clube e essas vieram depois da constituição do clube, depois do nascimento do clube. Todas elas catalogadas por ordem cronológica, né? Esse quadro representa aqui com a fotografia 1941 a sede da Portuguesa no Largo São Bento. Tá? Esse prédio aqui não existe mais, né? Aqui os dirigentes da época alugaram 3 salas desse prédio. Aqui é o Largo São Bento, do outro lado é a igreja, né? E aqui é onde a gente entra hoje para ir para o metrô, né? Que é a parte de baixo ali, né? Então aqui era decidido, os jogadores vinham para cá e era decidido aonde os jogadores iam treinar, aonde eles iam jogar, e durante praticamente os anos 50 todos, né, até 56, a Portuguesa ia nesse espaço e ali os dirigentes falavam: olha, vocês todos vão treinar lá no Ibirapuera. Aí todos os jogadores com as suas malinhas, com as suas chuteiras, iam até o Ibirapuera.
olha, vocês hoje vão jogar lá no Parque da Moca, lá no Juventus. Nós temos um tempo lá pra gente fazer um treinamento, vocês vão lá, todos. Então, todos antes eles dos iam se jogos, deslocar. antes de treino, eles passavam Eles aqui. passavam ali no Largo São Bento pra saber o que eles iam fazer. É que não tinha como se comunicar. Não tinha como, não, a Portuguesa perdeu a sede. Então essa sede passou a ser a sede administrativa do clube nos anos 50. Sim. Aqui nós temos uma quinta camisa também comemorativa nessa época. Foi usada em poucos jogos, não foi usada em muitos jogos não. Aqui tem as fotos também das revistas dessa camisa. Essa camisa é bonita. Muito bonita, também uma réplica, né? Aqui uma camisa assim, do final dos anos 40 para os anos 50, usada por jogador original. Você pode ver que está bem surrada. Meu Deus. E a malharia Crespo, que era a malharia oficial dos times de futebol de São Paulo que confeccionavam fardamentos esportivos para os times da capital e do interior. Do A Brasil principal, vamos dizer assim, hoje temos Nike, temos Adidas, tem Isso. várias. Essa daí é quem Antigamente era fazia. Crespo. Que legal. Era, se não me engano, origem italiana, familiar, né? Origem italiana que fabricava os fardamentos. As camisas, os calções, os meiões, desta época de tempo, na época do futebol ainda amador, né? Sim. E nos anos 50 a Portuguesa teve a grande sorte de formar o maior time de São Paulo, do Brasil e do mundo. Vocês vão ficar sabendo por que eu falo do mundo lá na frente. Porque com este time e essa base, a Portuguesa foi campeã praticamente de tudo nos anos 50, só não foi mais porque já era assaltada, já era roubada pelos dirigentes que trabalhavam com futebol na época, pelos juízes, né? Mas aqui nós temos um time base da seleção brasileira dos anos 50, praticamente todos eles, sem exceção. Logicamente que tinha outros jogadores nessa mesma época, mas a base da seleção brasileira era a Portuguesa de Desportos. Djalma Santos, Brandãozinho, Nininho, Muca, Ceci, Noronha, que depois veio ser ídolo do São Paulo Futebol Clube, da seleção brasileira, Julinho Botelho, um dos maiores jogadores do Brasil nos anos 50, Renato, Nininho, Pinga e Simão. Todo grande torcedor da Portuguesa, seja o torcedor mais antigo, o torcedor mais novo, sabe desse time. Julinho, Renato, Nininho, Pinga e Simão. Era a base frontal da Portuguesa, a base que demolia qualquer defesa nessa época dos anos 50. Era o MSN daquela época. Legal. Esse time era fantástico, ganhava mesmo, jogava por amor, jogava como música. A Portuguesa, com esta mesma base, tá? Com alguma alteração de jogadores, foi campeã do Rio São Paulo em 52 Essa e Rio 55. São Paulo. Se a federação, se a CBF, né, desse pra gente a possibilidade de a gente ser campeão nacional desse título, o Rio São Paulo representa isso porque a Portuguesa foi campeã em 52 e em 55, já que nessa época não existia um torneio regional entre os estados. Sim. Existia somente o Rio São Rio Paulo, São Paulo, que eram os dois principais eixos do futebol brasileiro. Tanto os tradicionais jogadores do Vasco, do Fluminense, né? E daqui de São Paulo, Portuguesa, Palestra Itália, né? Então essas eram as grandes forças na época. E existiu o torneio Rio São Paulo, onde a Portuguesa foi campeã em 52, em 55 e hoje seriam títulos nacionais. Aqui um outro grande amor que a Portuguesa tem dentro da sua história, que é o Mário Américo, massagista da seleção brasileira, tricampeão mundial, né? O Mário Américo veio para a Portuguesa numa coincidência de fatos que ocorreram. A Portuguesa foi jogar no Rio de Janeiro contra o Vasco e numa decisão lá que teve os ânimos exaltados, né? E o Mário Américo, como era boxer, né? Nessa época, além de um grande massagista, deu um murro no presidente da Portuguesa. E chegaram para ele e falaram: pô, você sabe o que você fez? Você deu um murro só no presidente do outro time, do adversário. Pois é. E aí ficou por isso mesmo, teve aquela confusão, teve vários jogadores expulsos, o próprio Mário Américo foi expulso. E ali,
Um ano depois, o Vasco veio jogar aqui em São Paulo, veio jogar com a Portuguesa, e o presidente da época, que tinha sido atingido por aquele soco do Mário Américo, chega pro Mário Américo: você sabe quem eu sou? É o presidente da Portuguesa, aquele que você deu o soco. Por que você não vem trabalhar aqui na Portuguesa? Fez um convite de trabalho para ele. Aí o Mário Américo sai do Vasco, vem para a Portuguesa de Desportos, e aí se torna uma outra história de amor, porque aqui ele fica durante muitos anos, além de atuar pela seleção brasileira, campeã em 58, campeã em 62, campeã em 70, e ele aqui na Portuguesa. Poucas pessoas sabem. E aí se tornou esse ídolo, né? E aqui tem uma camisa que mostra bem isso. Foi uma doação do neto do Mário Américo Neto, onde tem uma camisa que o Mário Américo, massagista, mandou confeccionar, que é um lado Vasco da Gama, o outro lado Portuguesa. Depois, se você quiser, eu tiro aqui para casa da foto. E na parte de trás das costas, a camisa da seleção brasileira. Que legal. Até o terno dele tá aqui. Tá, o terno de 58, que eu já ia falar em seguida. Aqui nós temos uma outra parte da história fabulosa, que esse é um salto de qualidade da Portuguesa. As 3 fitas azul do futebol brasileiro, conquistadas em excursões da Portuguesa em 51, 53 e 54. Em 51, jogando pela Europa e pela Ásia, a Portuguesa é o primeiro time paulista e brasileiro que joga na Turquia, onde a Turquia é metade Europa, metade Ásia, então ela leva o futebol brasileiro para a Europa e para a Ásia, uma coisa inédita, né, que nenhum outro time tinha feito. A Portuguesa foi convidada e deu essa sorte, e ali ela me vai e faz esses jogos, uma série de jogos com os principais times, tanto europeus como da Ásia, já que a Turquia está incluída nisso, né? E ela vem invicta. E a Gazeta Esportiva da época, que era o maior jornal e revista de esportes e de futebol do Brasil, dá essa honraria para a Portuguesa. Então essa não é um troféu, uma honraria, sendo fita azul do futebol brasileiro. Que legal. E a Portuguesa dá esse salto de qualidade, ela se transforma num time que já não era mais regional, já era brasileiro, mundial. Tá? Falam tanto no título do Palmeiras em 51, a Portuguesa já tinha feito isso com todas as glórias, nada contra o Palmeiras, os torcedores do Palmeiras, mas a Portuguesa já tinha feito isso. Até antes do Santos do Pelé, que o Santos do Pelé vem depois dessa história que eu estou contando, de 51 a 54. O Santos do Pelé vem finalzinho de 50 para 60, né? E aí é que estoura o Pelé para o futebol brasileiro e mundial. Mas a Portuguesa já tinha feito isso. Então precisa de muito respeito quando se fala da Associação Portuguesa de Desportos. Nunca se deve desmerecer ninguém, inclusive a Portuguesa. Olha a história deles: 51, 53 e 54. Futebol europeu, futebol aqui na América, ganhou de todos os principais times invicto, né, nessas excursões. Foi aí que saiu os grandes times também da Portuguesa. Está aqui registrado: 51, 53 e 54. Que legal. Base também da seleção brasileira, depois dos anos seguintes. Eles jogaram contra vocês, jogaram contra o Atlético de Madrid. Então, era isso que eu ia destacar agora, porque voltou o nosso troféu. Oh, que legal. É uma história muito bonita, essa história da excursão de 51. Já que não existia um troféu específico sobre a trifita azul, ou a fita azul em 51, o que aconteceu? O Atlético de Madrid convidou a Portuguesa, que estava excursionando pela Europa. O Atlético de Madrid era praticamente campeão de tudo, campeão europeu nessa época, né? Campeão lá da Taça do Rei, campeão nacional pela Espanha. E aí convidou a Portuguesa para ir à desforra. Por que eu digo a desforra? Porque a Espanha tinha perdido aqui no Brasil em 50, no Campeonato Mundial, de 6-2 para a seleção brasileira, no Maracanã. E além disso, no final do segundo tempo, os torcedores cantaram uma música chamada Touradas em Madrid. Mais de 180 mil torcedores.
Às vezes as pessoas falam assim, pô, mas você está falando 180 mil torcedores? Sim. Sim. O Maracanã, quando foi construído, ele foi construído para 200 mil pessoas. E nesse jogo, onde o Brasil dá uma goleada de 6-2 na Espanha, em pleno campeonato mundial de 50, tinha 180 mil torcedores. E eles resolveram cantar touradas em Madrid. Além da goleada sofrida pela seleção espanhola, ainda tiveram que ouvir isso. E aí os jogadores espanhóis, a diretoria do futebol espanhol ficou pé da vida. Lógico, né? Pô, perder para uma seleção que praticamente ninguém conhecia, Sim. Né? Aí a Portuguesa, em 51, vai nessa excursão da Europa, para a famosa fita azul, e aí é desafiada pelo Atlético de Madrid, o maior time espanhol da época. Contrataram os bandeirinhas, o juiz, e colocaram uma peça, que é a Taça San Isidro. San Isidro é padroeiro da cidade de Madrid. Então, quando essa peça é colocada num jogo oficial, eles jamais pensam em perder essa peça. Aí a Portuguesa vai lá, disputa esse jogo e ganha de 4-3 dos madrilenhos. Caraca. E tá aqui a peça, que voltou para o nosso museu, a famosa peça, o troféu San Isidro. Caraca, Padroeiro da cidade de Madrid em 51. Direta de Madrid A briga foi tão grande desse jogo que os torcedores madrilenhos não queriam que essa peça realmente saísse. E quando a Portuguesa estava no aeroporto, já para ir para outro país, na excursão de 51, eles invadem o aeroporto porque eles queriam essa taça. E aí existe uma briga, né, entre jogadores, dirigentes da Portuguesa com torcedores madrilenhos, isso tem registro em jornal, né, e a Portuguesa consegue trazer a peça para o jogo. Vou falar. No nosso museu nós temos 37 quadros. São 37 quadros que representam 37 grandes jogadores da Portuguesa. Muitos deles vieram da nossa base de futebol. Outros vieram de outros times. Mas o mais importante que a gente tem aqui para homenagear esses 37 jogadores é que no mesmo ano que eles atuavam pela Portuguesa com esse distintivo, eles jogavam na seleção brasileira. Legal. Então isso é muito importante para os jovens que querem disputar no futebol, querem jogar futebol, terem como esteio esses 37 grandes jogadores. Repito, muitos deles saíram da nossa base, outros vieram de outros times. Mas o mais importante, enquanto atuavam pela Portuguesa, foram chamados para jogar a seleção brasileira. Muitos deles foram bicampeões, está aqui, ó, Djalma Santos para falar isso, Julinho Botelho para falar isso, né? E tricampeões mundiais de futebol. O goleiro Félix foi um goleiro que não veio da base, porém tem toda uma história dentro do clube. Em 1970 foi tricampeão com a seleção brasileira, sendo titular e defendendo o Brasil em duas grandes jogadas, em dois jogos diferentes, aonde culminou com o título mundial, com aquela seleção fantástica que até hoje é falada, o time do Pelé, do Tostão, do Carlos Alberto. Félix saiu da Portuguesa para ser tricampeão mundial. Então você vê a potência que é uma portuguesa, uma associação portuguesa de desportos. Tem que ser muito respeitada por tudo que ela fez e que ela ainda vai fazer para o futebol brasileiro em mundial. Eu falo mundial porque nós temos lá o mundial. Tem. E rapidinho, só pra gente terminar, fala pra gente, quem quer vir conhecer aqui, o que tem que fazer? O nosso museu abre todos os sábados, das 11h30 às 2 da tarde, ou 14 horas, como queira, tá? Nós recebemos qualquer visitante, até de outras torcidas, logicamente com respeito, com educação, e assim a gente traz não só a história da Portuguesa, como a história do futebol brasileiro pro visitante.